Lição de número 3. Nesta lição de número 3, nós vamos concluir o nosso estudo referente a Israel. O nosso objetivo é marcar bem a diferença entre Israel e a igreja. A diferença entre Israel e a igreja. Mostramos aos irmãos que Israel é um povo original. Israel veio de uma linhagem santa, começando de Adão. Dos dois filhos de Adão, Sete e Caim, se formaram duas genealogias. Caim, a Bíblia diz que ele fugiu da presença de Deus, distanciou-se de Deus. A linhagem de Caim se notabilizou por ser fugitivo de Deus. Essa linhagem é conhecida como a linhagem do mal. E a linhagem de Sete, uma linhagem santa. Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Malael, Malael gerou Jared, Jared gerou Enoque. Agora, na mesma geração de Enoque, nós temos um representante da linhagem de Caim, Lameque. Esse homem é descrito como sendo violento, bígamo, valentão, e ele representa a linhagem do mal. E, na mesma época, vivia Enoque, um homem que andou com Deus. Na sequência, Enoque vai gerar Matusalém, Matusalém gera Lameque, esse é o outro Lameque, e Lameque gera Noé. De Noé, dos três filhos de Noé, Deus tomou um, Sem. Mas o outro filho de Noé, Cão, entrou pelo caminho contrário. E da linhagem de Cão começa a formar um novo povo. Então, de Noé nós chegamos em Abraão. Com Abraão, Deus tinha dois propósitos com Abraão. E esse propósito está no capítulo 12 e o verso 3. Com Abraão, Deus tinha dois propósitos. Ele disse que em Abraão seria o pai, o patriarca da nação de Israel. Mas Deus disse a Abraão que nele, em ti, serão benditas todas as nações. Em ti serão benditas todas as nações. Então Deus tinha com Abraão o propósito de formar a nação de Israel e também o propósito de formar a igreja. Em ti serão benditas todas as nações. Então nós temos aqui que, na lição número 1, na lição 3, texto 1, Israel falhou nas três condições colocadas por Deus. Israel falhou nas três. Porém, Paulo diz em 2 Timóteo 2 e 13, 2 Timóteo 2 e 13, diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Israel foi infiel, mas Deus permaneceu fiel. Deus não pode negar-se a si mesmo. Então, aqui no texto 1, vai nos mostrar que dos três propósitos que Deus tinha com Israel, ele cumpriu literalmente esses três propósitos. Deus tem um plano. Deus trabalha de acordo com o seu plano. E Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então, primeiro propósito, mostrar a todas as gentes o seu poder. Mostrar a todas as gentes o seu poder. Temos aqui que durante cerca de 3.500 anos, do Sinai até hoje, foram mais ou menos 1.500 anos do Sinai até o Calvário. Ano 1591,
até o nascimento de Jesus. E mais de 2000 anos até hoje. Então, Deus aqui, primeiro propósito, mostrar a todas as gentes o seu poder. E só quem não quiser ver, mas quem quiser ver o trabalhar de Deus, sabe que Ele tem mostrado, usando Israel, tem mostrado a todas as gentes o seu poder. Um povo pequeno, um povo ali oprimido. Israel sempre foi perseguido, mas a nação de Israel sobreviveu, chegou até nós, porque Deus tinha como propósito mostrar através de Israel o seu poder. A segundo compromisso de Deus, usando a nação de Israel, dar ao mundo a sua palavra. Dar ao mundo a sua palavra. Deus cumpriu esse propósito. O Antigo Testamento é um livro oriental. O Antigo Testamento é um livro hebreu. Nós temos que, antes da nação de Israel, temos a notícia do livro de Jó. Dispensação patriarcal. Provavelmente viveu na mesma época de Abraão. E, a partir de Moisés, nós temos uma sequência, todos os escritores são israelitas. Deus tinha como propósito usar a nação de Israel para dar ao mundo a sua palavra. O Antigo Testamento, 39 livros, foi reconhecido no Concílio de Jânia, ano 90, como canônico. Deus havia cumprido a primeira parte do seu propósito. O Antigo Testamento estava à disposição do mundo. O Novo Testamento, 27 livros. No final do ano 90, entre 90 e 100, João escreveu os últimos livros do Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento estavam prontos. Esses 27 livros foram reconhecidos como canônicos, inspirados pelo Espírito Santo, do Concílio de Cartago, em 397. Deus cumpria o seu segundo propósito com a nação de Israel, usar Israel para dar ao mundo a sua palavra. O terceiro propósito, trazer ao mundo o seu Filho Jesus, o Salvador de todos os homens. E esse Jesus viria através da nação de Israel. A promessa foi feita lá para Abraão, capítulo 12, a promessa foi feita para Abraão, que nele seria bendito todas as nações. E Satanás sabendo que o projeto de Deus estava centrado em Israel, Satanás fez tudo que pôde para destruir a nação de Israel e para evitar que Jesus nasceria. Nós temos isso aqui em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 12, versículo 4 e 5. Apocalipse 12, versículo 4 e 5. Satanás sabendo que Jesus nasceria da nação de Israel, ele, astuto, super inteligente, na numerologia bíblica ele é o número 6, Deus é 7, 7 fala da perfeição, mas Satanás, na numerologia bíblica, ele é o número 6, ele tem uma capacidade intelectual muito grande, ele só não é onipotente, não é onisciente e não é onipresente. Mas agora, sabendo que o projeto de Deus vai se desenvolver com a nação de Israel, ele deixou de perder tempo com os povos. Então, nós temos aqui Apocalipse capítulo 12, versículo 4 e 5, que e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Aqui está falando da sua queda. E lançou-a sobre a terra, ponto e vírgula,
E o dragão, o dragão aqui é Satanás, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Primeiro, aqui a mulher é Israel, a mulher é Israel. Sabendo que Jesus viria através da nação de Israel, Satanás concentrou todo o seu poder contra a nação de Israel, para impedir que Jesus viesse. Depois, entendendo que realmente ele viria, ele parou diante da mulher. Aqui, para nós, a mulher representa a nação de Israel, para que, quando o filho nascesse, destruí-lo. E quando nasceu, impedir de nascer ele não pôde. Impedir ele não pôde. Jesus nasceu. Mas, ato contínuo, ele vai usar um dos seus instrumentos para matar Jesus. Então, nós temos todo o trabalho que foi realizado através de Herodes. Mandou matar todos os meninos, de 2 anos para baixo. Mas Deus preservou seu filho. Satanás não pôde impedir. Então, Deus cumpriu aqui o terceiro propósito. Conforme Paulo diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Deus cumpriu o seu propósito. Gálatas 4 e 4, ele diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido debaixo da proteção da lei. Esse foi o objetivo da lei, proteger a nação de Israel, até que, através de Israel, viesse o Filho da promessa. Então, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da proteção da lei. O projeto de Deus estava concluído, então, com a vinda de seu Filho. O texto 2, então, aqui Deus cumpriu. O texto 1 vai dizer: os 3 propósitos de Deus ao formar Israel, ele cumpriu esses 3 propósitos literalmente. O texto 2, Deus não tem hoje 2 povos na terra. Deus não tem hoje 2 povos na terra. Israel, nós marcamos bem o propósito de Deus com Israel. Israel foi o povo que Deus criou para ser o povo de Deus na terra. O povo que Deus criou, que Deus formou para ser o povo de Deus na terra. E através desse povo, Deus traria o seu Filho. Isso se cumpriu lá em Belém. Deus, através de Israel, trouxe o seu Filho. E agora, nós vimos que, cumprindo a promessa que ele fez para Abraão, em ti serão benditas todas as nações, ele vai agora deixar Israel de lado para formar a igreja. Ele vai deixar Israel de lado. Na cruz do Calvário, terminou a missão de Israel. Vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Ali terminava a missão de Israel. Israel cumpriu o seu papel. A lei cumpriu o seu papel. Quem não estuda a Bíblia, há muitos crentes que falam mal da lei. A Bíblia, Paulo diz que a lei é santa e boa. A lei é santa e boa. Quem entender o objetivo da lei, o objetivo era proteger a nação de Israel. Deus colocou Israel como que numa camisa de força. Deu a Israel a mais dura de todas as leis. Colocou Israel numa camisa de força. Porque Deus teria que proteger Israel, porque dele viria o Salvador. Então, a lei cumpriu o seu papel. Na cruz do Calvário terminaria a missão da lei. Então Paulo diz, ela é santa e boa. Ela cumpriu o seu objetivo.
Agora, se o judeu tivesse entendido, tivesse recebido Jesus como Messias, a lei não seria mais, eles não estariam até hoje tentando guardar a lei, mas eles não entenderam nada, não entenderam nada. Então, na cruz do Calvário, terminava a promessa que ele fez de trazer o seu filho usando a nação de Israel. Agora, estava no projeto de Deus, formar um outro povo, para viver no céu. Um outro povo para viver no céu. Este é o projeto que nós temos com a igreja. O projeto de Deus é, então, usar Israel para trazer o filho da promessa. Agora, através de Jesus, seria formado um novo povo. E esse novo povo, o objetivo desse novo povo não era a terra. O objetivo desse novo povo era o céu. A igreja, os 3 propósitos que Deus fez com Israel, Israel quebrou os 3. Mas os mesmos 3 propósitos, Deus colocou também com a igreja. 3 coisas que Deus exigiu para Israel. Israel falou nas 3. Essas mesmas 3 coisas são exigidas para a igreja. O apóstolo Pedro deixou isso bem claro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro vai repetir as 3 exigências que Deus fez para Israel lá no Sinai. As mesmas 3 exigências que Deus fez para Israel, agora foi colocada para a igreja. Israel falhou nas 3. Agora aqui diz o apóstolo Pedro: mas vós sois a geração eleita. Perceba que lá Deus dizia que Israel seria um povo peculiar, especial. Ele escolheu Israel. De todos os povos, ele escolheu Israel. Então Israel foi o povo eleito por Deus. Então aqui o apóstolo Pedro vai dizer: vós sois a geração eleita. Primeira exigência. Israel se perdeu. Israel se misturou com os povos. Israel se entregou à idolatria. Mas a igreja, aquela igreja que Jesus chamou de minha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, esta, nesses mais de 2.000 anos de história, não tem falhado. A igreja continua sendo uma geração eleita, peculiar, especial. A segunda condição: Israel deveria ser um sacerdócio real, cada judeu um sacerdote. Israel se tornou, os próprios sacerdotes se corromperam. Os próprios sacerdotes da família de Arão se corromperam. Então Israel deixou de ser uma nação sacerdotal. Mas esta mesma exigência está colocada aqui para a igreja. A igreja, o sacerdócio real. Você é um sacerdote. Eu sou um sacerdote. O meu pastor é um sacerdote. Hoje nós temos um sumo sacerdote. O escritor aos Hebreus fala de Jesus. Visto que temos um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Hoje, cada crente é um sacerdote. A igreja que Jesus chamou de minha, na igreja que Jesus chamou de minha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nesta igreja. Cada crente salvo é um sacerdote. A igreja está cumprindo esse segundo objetivo. O terceiro objetivo, ele queria que Israel fosse uma nação santa. Israel acabou se misturando com os povos. Mas para a igreja aqui, o terceiro objetivo está colocado. Nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na igreja que Jesus chamou de minha, esta igreja é formada por santos. O que é ser santo? Santo é ser separado. Mas separado para quê? Ser santo significa separado para servir a Deus.
se eu me separar de tudo, se eu me afastar do mundo, for lá para o deserto, eu não estou cumprindo o mandamento bíblico. Santo é separado para fazer a obra de Deus. E esta igreja que Jesus chamou de minha, não está falhando, não. Esta igreja está cumprindo o seu papel. Isto nós temos aqui no texto 2. Texto 2. Esta igreja está cumprindo o seu papel. E nós podemos ver isto. A Bíblia é um contexto. A Bíblia é um contexto. E lá no capítulo 23 de Levítico, você encontra 7 festas. O judeu nunca entendeu e ainda não entende a razão daquelas festas. O judeu nunca entendeu e ainda não entende. Mas ali naquelas festas, nós vemos a projeção de Deus em relação a Israel e em relação à igreja. 3 festas se realizavam em 3 dias. 3 festas se realizavam em 3 dias. Páscoa, pães asmos, e na mesma noite que Jesus celebrou a Páscoa, ele também comeu o pão. Era a festa dos pães asmos. Agora, no terceiro dia, era a festa das primícias. A festa das primícias falava da ressurreição de Jesus. Então, no terceiro dia, eles celebravam e ainda celebram a festa das primícias. Nasceu Jesus. Agora, contando da Páscoa até o Pentecoste, nós tínhamos 50 dias. Da Páscoa ao Pentecoste, 50 dias. Então, em 50 dias, eram realizadas 7 festas. Aqui para Israel, essas festas têm um sentido material, mas para a igreja tem um sentido espiritual. Nessas 7 festas, eu vejo Israel como povo de Deus e eu vejo a igreja como povo de Deus. Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, começava a colheita judaica. E a colheita judaica começava com o trigo. Então, no Pentecoste, começava a colheita com o trigo. A igreja estava sendo formada. Lá no cenáculo, já havia cerca de quase 120 pessoas. Quase 120 pés de trigo. Lá no cenáculo. Sem contar os demais. Numa aparição, Jesus apareceu para 500. Mas lá no cenáculo, como prova de que a colheita ia começar, já havia lá quase 120 pés de trigo. Começou a colheita. Judeu não entende nada. Nunca entendeu, não entende, celebra essas festas, mas sem ver a parte espiritual dessas festas. Do Pentecoste, 4 festas se realizaram em 50 dias. 4 festas, 50 dias. Agora vai passar um longo período, cerca de 4 meses para a próxima festa. A próxima festa ia comemorar o final da colheita. Era chamada Festa das Trombetas. A festa das trombetas comemorava o final da colheita. Da colheita que começou lá no Pentecoste com quase 120 pessoas. Agora, a festa da trombeta representa o arrebatamento da igreja. A trombeta soará, a igreja será levada para o céu. Terminou a colheita. A colheita que começou no Pentecoste terminou. Aqui termina o período da igreja. Mas nós ainda temos 2 festas pela frente. Depois da festa das trombetas, 2 festas para o judeu. A festa da expiação. O judeu vai passar por esse período. Depois do arrebatamento da igreja, Israel vai passar por uma provação muito grande. Isso chama expiação. E os que passarem por essa festa entrarão no milênio. Agora, no milênio, nós temos Israel celebrar a sua última festa, a festa dos tabernáculos. Esta festa era celebrada
comemorando a saída do Egito. Agora o povo estava na terra, seguro na terra. O povo, então, celebrava a festa dos tabernáculos para recordar o tempo de escravidão da qual foram libertos. Então, aqui na Bíblia, Deus trabalha de acordo em cima desses dois povos. A promessa para Israel e a promessa para a igreja. E a igreja, essa igreja cumprindo, vamos ver o que nós temos ainda no texto 2, nós estamos falando de Israel, uma igreja formada por judeus e gentios. Então, ainda neste período agora que nós estamos vivendo, Israel, como povo de Deus, está rejeitado. Deus não tem dois povos na terra. Nós temos uma corrente doutrinária, teológica, e o problema da teologia é este. Os nossos obreiros, em tempos passados, chegaram a proibir que o crente estudasse teologia. Porque nós temos muitos teólogos ateus, materialistas. Eles fazem o curso de teologia, depois fazem doutorado, mestrado, e vão até ganhar dinheiro, são profissionais, mas cada corrente teológica que não tem estrutura bíblica, há umas correntes completamente diferentes do que nós pensamos. Então, existe uma corrente teológica chamada teologia da substituição. Teologia da substituição. Eles afirmam que Israel não é mais o povo de Deus. Israel não é mais o povo de Deus. Hoje o povo de Deus é a igreja, que é chamada Israel espiritual. Israel não é mais o povo de Deus. O povo de Deus hoje é a igreja conhecida como Israel espiritual. Esta não é a nossa doutrina, esse não é o nosso pensamento. Israel não acabou. Israel está rejeitado. E nesse período da rejeição, Deus, cumprindo o seu propósito, está formando a igreja. Então, hoje, o povo de Deus na terra é a igreja. Mas Israel voltará a ser. Abriu-se um parêntese. Então, aqui nós temos no texto 2, que Deus não tem hoje dois povos na terra. Deus tem a igreja e Israel está temporariamente fora desse projeto. Ali, o texto 3, Israel rejeitado como nação. Israel rejeitado como nação. O apóstolo Paulo aqui no texto 3, ele vai mostrar que no capítulo 9, ele vai falar de Israel no passado, Israel no Antigo Testamento. Ele vai mostrar Israel no Antigo Testamento. No capítulo 10, ele vai mostrar, aí, hoje, no capítulo 10, ele vai mostrar a formação da igreja. E o apóstolo Paulo vai dizer que, no capítulo 10, ele vai mostrar que hoje, todo judeu que aceitar Jesus como seu Salvador pode ser salvo. A ordem de Jesus foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, não há exceção, quem crer. Israel faz parte do mundo. Israel está lá no Oriente Médio. Israel tem limites. Israel está lá, o território de Israel está lá, o povo está lá. Então, cada judeu hoje que crer em Jesus, ele passa a pertencer à igreja. Agora sim, esse judeu convertido passa a ser membro desta igreja da qual nós somos membros. E todas as promessas que existem para a igreja passa a ser para esse judeu agora que é crente. Então, Paulo mostra Israel no presente.
O Evangelho é para ser pregado em toda a terra, em toda a terra. E todo aquele que crer, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer, judeu, árabe, americano, brasileiro, quem crer, será salvo. Então Paulo mostra Israel hoje sem nenhum privilégio. Como povo de Deus, Israel está fora do plano está fora de campo. Mas todo judeu que aceitar Jesus poderá ser salvo. No capítulo 11, o apóstolo Paulo vai agora, entendendo o que o profeta Oséias escreveu. Oséias diz que, nós vimos aqui o profeta Oséias recentemente, e o profeta Oséias falou de Israel no milênio, falou de Israel, da rejeição de Israel. E ele mostrou-nos aqui que Israel voltaria para a sua terra. Israel voltaria para a sua terra. Oséias, capítulo 1, ele vai mostrar que Israel voltaria para a sua terra. Então, no capítulo 11, nós vamos ver Israel no futuro. Israel no futuro. Israel como povo de Deus. Como povo de Deus. Israel voltará. Quando a igreja for retirada, o projeto de Deus continua com a nação de Israel. Israel não vai acabar nunca, porque Israel foi o povo que Deus fez para viver na terra. Israel estará na terra. Enquanto essa terra existir, Israel estará na terra. Então nós vimos isto aqui. O Paulo entendeu o que o profeta Oséias disse, versículo 11, e os filhos de Judá, e os filhos de Israel, os filhos de Judá e os filhos de Israel, o reino do sul e o reino do norte, o reino do sul formado por 2 tribos, Judá e Benjamim, e os filhos de Israel, formado por 10 tribos. O reino do norte acabou no ano 722, acabou. Porém, Deus preservou de cada tribo, Deus preservou o número de israelitas. Nenhuma tribo acabou de vez. De cada tribo, Deus preservou um grupo. E o profeta vai dizer aqui que as 12 tribos e os filhos de Israel e os filhos de Judá juntos se congregarão, todos naquele território que Deus deu a Israel. Cada tribo recebeu o seu lugar. Juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça. Cabeça fala de governo. No milênio, as 12 tribos, cada uma no seu lugar, terão como rei Jesus. Constituirão sobre si uma única cabeça, terão como rei Jesus. Então, Paulo entendeu isto. Paulo entendeu o que Oséias havia dito, que Israel voltará. E também, ainda mais, nesse período, no milênio, Deus vai poder cumprir para Israel as promessas contidas em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Deus nunca pôde cumprir essas promessas, porque elas estavam condicionadas. Havia uma condição. Deus daria a Israel todas essas promessas quando eles cumprissem todos os meus estatutos. Ou seja, quando eles obedecessem à palavra de Deus. Israel nunca obedeceu. E Deus nunca pôde liberar essas bênçãos para Israel. Mas a Bíblia me diz que Deus, as promessas de Deus, Ele vela por elas. As promessas que Deus fez, Ele vai cumprir. E aqui Ele tem algumas promessas que Ele
deu para Israel. Como Israel nunca pôde cumprir, os dons de Deus são sem arrependimento. Quando Deus promete, Deus vai cumprir. Quando Deus promete, Deus vai cumprir. No milênio, Deus vai poder cumprir para Israel esta primeira promessa. O Senhor, a primeira promessa aqui, capítulo 28, a primeira parte nós só temos bênção. A segunda parte, os castigos que Israel sofreu ao longo da história. Dentre eles, o cativeiro, nós temos na segunda parte. Mas aqui, para Israel, Deus fez essa promessa aqui. Emprestarás a muita gente. Emprestarás a muita gente. Israel ainda não está em condições de fazer isto. Israel ainda não está em condições de fazer isto. Israel depende muito dos Estados Unidos. Mas a promessa é que Israel um dia emprestarás a muita gente. Isto Deus vai cumprir aqui no milênio. No milênio, Israel será a nação mais rica da terra. Mais rica da terra. Segunda promessa. Emprestarás a muita gente e não pedirá emprestado. O Senhor te colocará por cabeça e não cauda. O Senhor te colocará por cabeça e não cauda. Jesus estará reinando lá em Israel. Israel será líder mundial, cabeça e não cauda. E a terceira promessa, e estarás em cima e não embaixo. Estas promessas Deus cumprirá para Israel no milênio. Isso é o que nós temos aqui, então, no texto, Israel, no capítulo 11. Israel voltará a ser o povo de Deus. Israel no milênio, texto 5. Então, se cumprirá também no texto 5, no milênio, vai se cumprir aquilo que o profeta Jeremias disse no capítulo 23. Jeremias 23, versículo 5. Ele falou de um renovo justo. E Jeremias, esse versículo de Jeremias vai se cumprir também em Israel no milênio. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Esses dias ainda não vieram. Levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará. Sendo rei, reinará. Ele veio aqui na terra e os homens o mataram. Mas Jesus tem 3 ministérios. 3 ministérios. Profeta, sacerdote e rei. O ministério de profeta ele cumpriu aqui na terra. Nos 3 anos que aqui na terra, ele cumpriu o seu ministério de profeta. Ao retornar para o céu, ele assumiu o seu ministério de sumo sacerdote, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus que penetrou o céu. Então, até do retorno ao céu, até o arrebatamento, ele está exercendo o seu ministério de sumo sacerdote. Mas ele ainda tem um outro ministério. Eis que levantarei, vem dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará, e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Aqui fala de Jesus no milênio. Ele será rei em Israel. Rei. Sendo rei, reinará, e exercerá o juízo e a justiça sobre toda a terra. Então nós temos aqui o texto 5, que Israel no milênio. Agora vamos encerrar Israel, né? Porque nós temos muito que falar agora sobre a igreja. Eu pretendia falar de Israel 30 minutos, mas passamos um pouquinho. Eu acredito que, não porque eu falei para vocês, mas porque você tem no livro,
Eu não pude falar um terço do que está no livro. Mas você tem nesse livro condições para entender o projeto de Deus em relação a Israel. Você tem condições de entender quem são os judeus. A igreja hoje não é... Eu já vi muito obreiro dizer, nós somos o Israel espiritual. Igreja nunca foi Israel, mano. Igreja nunca será Israel. Nós não somos Israel espiritual. Nós somos a igreja. A igreja. São dois povos. E dois objetivos. O objetivo da igreja vai ser cumprido. E nós vamos ver aqui na lição 4, vamos começar a falar da igreja. E, preliminarmente, vamos começar a falar da igreja usando duas passagens bíblicas. Quando nós falamos da igreja, nós vamos pegar aqui duas passagens bíblicas para falar da igreja. Primeira, Gênesis 12 e 13. Gênesis 12 e 13. Quando nós falamos de igreja, nós temos que retornar aqui. 3. E abençoareis os que te abençoarem, e amaldiçoareis os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tinha com Abraão dois objetivos. E um deles, em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Então, a igreja está cumprindo. Deus tem um projeto. Deus tem um plano. Deus trabalha de acordo com esse plano. O objetivo dele com Abraão, ele tinha dois objetivos com Abraão. Através de Abraão, ele formaria a nação de Israel. Objetivo cumprido. E através de Abraão, Deus formaria também a igreja. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a igreja é descendência de Abraão. Nós somos, o Paulo disse que nosso pai Abraão. Então, através de Abraão, Deus colocou que nele seria bendito todas. Porque de Abraão, da descendência de Abraão, veio Jesus. Eu mostrei para vocês a linhagem até chegar em Jesus. Da descendência de Abraão viria Jesus. E Jesus fundaria essa igreja. Então, quando nós falamos em igreja, nós lembramos que Deus tem um plano, Ele trabalha de acordo com esse plano, e esse plano Ele deixou lá já consubstanciado nessa promessa com Abraão. Mas quando nós falamos na igreja, nós também precisamos voltar lá no Éden. Bíblia é um contexto. Tem gente que pensa que conhece muito Bíblia. Tem gente que já leu a Bíblia não sei quantas vezes, pensa que entende Bíblia. Para falar de igreja, vamos voltar lá no Adão. Vamos voltar no Adão para falar de igreja. Será que tem alguma relação? Vamos voltar lá para falar de Adão. O projeto de Deus com a igreja era formar um povo para morar com Ele no céu. Isso Ele já deixou claro lá no Éden. Deus é Espírito. O Pai é Espírito. O Filho é Espírito. O Espírito Santo é Espírito. Então, Deus tem uma natureza só. Ao criar os anjos, Deus criou os anjos com uma natureza só. Os anjos têm uma natureza espiritual. Os anjos foram feitos para morar no céu. Ao criar todos os animais, Deus colocou todos os animais com uma natureza só, material. Todo animal, quando morre, dissolve na terra e acabou. Mas Deus tinha um plano de formar um povo para viver na terra, num primeiro momento, e depois viver no céu por toda a eternidade com Ele. Esse povo estava no plano de Deus para ser o povo que iria morar no céu com Ele. Então Ele fez Adão, fez o homem com duas naturezas.
Uma natureza material para viver na terra e uma natureza espiritual para viver no céu. Então a igreja começa lá no Éden. Lá no Éden. Lá já temos uma figura da igreja. O projeto de Deus, pelo projeto de Deus, Adão viveria aqui na terra não sei quanto tempo. O Enoque viveu até, ele foi o sétimo depois de Adão. O Enoque andou com Deus. O Enoque andava com Deus. Ele tinha uma família. Ele era casado, ele tinha filhos. Ele gerou filho. Enoque gerou Matusalém. Matusalém gerou Lameque. Lameque gerou Noé. Então ele tinha uma família. Mas a Bíblia diz que ele andava com Deus. Andava com Deus. E num determinado momento, o Enoque passou de uma dimensão material para uma dimensão espiritual. Ele não morreu. O corpo dele não desceu à sepultura. O corpo dele foi transformado. Ele passou de uma dimensão material para uma dimensão espiritual e subiu. Esse era o projeto com Adão. Esse é o projeto de Deus com Adão. Ele viveria na terra não sei quanto tempo, depois ele passaria de uma dimensão para outra e ia morar com Deus. E ele foi feito com duas naturezas, uma para viver na terra e a outra para viver no céu. Adão falhou. Mas a igreja não vai falhar. A igreja não vai falhar. Porque quando Adão pecou, Deus já tinha uma saída. Deus tem um projeto. Esse projeto foi elaborado desde a fundação do mundo. Quando não havia nada, havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus fez um projeto. Quando Adão pecou, Deus já tinha um projeto. Então Adão pecou, logo em seguida Deus resolveu o problema do pecado. E o problema do pecado foi resolvido através de um cordeiro. O próprio Deus matou um cordeiro. Então ali, esse era o projeto de Deus. Aquele cordeiro morto lá no Éden já apontava para Jesus, o cordeiro de Deus, que morreria na cruz do Calvário. Então Deus já tinha. E essa é a beleza. Quando Satanás está indo, Deus já está voltando. Então ali começa um longo projeto. 4.000 anos. Deus Pai trabalhou nesse projeto. 4.000 anos, Deus Pai trabalhou nesse projeto. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Deus cumpriu a sua parte. Veio Jesus, 33 anos aqui, 3 anos de ministério, na cruz do Calvário, aquele cordeiro que foi morto lá no Éden para cobrir a nudez do homem, representava Jesus lá na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus cumpriu a sua missão. Deus tinha uma maneira de resgatar o homem. Deus já tinha uma forma de resgatar o homem. E aconteceu, então, na cruz do Calvário. Agora, retornando para o céu, vem o Espírito Santo para estar com a igreja. Nesses 2.000 anos, o Espírito Santo está preparando a igreja. Então, a igreja não surgiu por acaso. Deus tinha um projeto, trabalhou nesse projeto, cumpriu a sua parte. Aí vem o Filho, fez a sua parte. Agora, nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. Espírito Santo. Então, foi por isso que o Senhor Jesus mandou batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Batizando, quem crer precisa batizar. E o batismo é em nome do Pai. Da mesma forma, a nação de Israel foi feita com 3 homens. O Pai não fez Israel, senão Israel seria o povo de Deus Pai. Aí veio Isaac, pai e filho. Deus precisava de 12 homens, não deu esses 12 homens para Isaac. Se desse, Israel seria o povo de Deus Pai e Deus Filho. A Trindade nunca trabalha isolada. Então veio o Espírito, veio Jacó, agora completaram 3. Agora, desses 3, Deus vai dar 12 filhos para Jacó, 12
E desses 12 filhos, nós temos a nação de Israel. A mesma coisa com a igreja. Durante 4.000 anos, o pai trabalhou num projeto para trazer o filho. 4.000 anos. O filho veio para cumprir o projeto do pai. 3 anos aqui na terra, Jesus cumpriu tudo aquilo que estava previsto no projeto do pai. Agora, Jesus, cumprindo o seu ministério, é morto. Ele fez a parte dele, retornou para o céu. Mas a Trindade nunca trabalha isolada. Aí vem o Espírito Santo no Pentecoste. Qual é o trabalhar do Espírito Santo? Cuidar dessa igreja, ajudar essa igreja. Porque aí ele diz que ele iria, mas mandaria outro. Então, se a gente entender isso, por que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Para mim, nunca ninguém explicou. Mas, de repente, a gente vai entendendo as coisas. Vai entendendo as coisas. Por que 12 apóstolos? Por que 12 apóstolos? Por que 12? Porque Deus precisou de 12 para formar a nação de Israel. Porque Deus é trino. A nação de Israel seria o povo de Deus na terra. O povo de Deus na terra. A terra é o número 4 na numerologia bíblica. Então Deus precisava, 3 vezes 4, precisava de 12. E ele deu os 12 filhos para Jacó. Jesus teria que ter 12 apóstolos. Da mesma forma, os apóstolos de Jesus foram 12. Os apóstolos de Jesus foram 12. Esses são os apóstolos de Jesus. Tem gente que não entende isto. Agora, depois que Jesus retornou, veio o Espírito Santo. O Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a chamar os seus primeiros apóstolos lá em Antioquia. Está lembrado do capítulo 13 de Atos? Disse o Espírito Santo, apartai-me, apartem para mim, Paulo e Barnabé. Ali começa a formação dos apóstolos do Espírito Santo. Deus não trabalha isolado. E o batismo, ele mandou ser feito em nome do Pai, em nome do Filho, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Por quê? Por que em nome do Pai? Porque o Pai trabalhou no projeto da sua salvação. O Pai trabalhou 4.000 anos. 4.000 anos num projeto. Cumpriu o seu projeto. O projeto dele era trazer o Filho. Ele cumpriu o seu projeto. Jesus veio e fez a sua parte. Cumpriu o seu ministério e no Calvário deu a sua vida. Agora o Espírito Santo veio para aplicar a salvação. O Espírito Santo não é o Salvador, mas é Ele quem aplica a salvação no coração do homem. Deu para entender? Então a igreja foi formada pelo Pai. Se você está aqui é porque o Pai trabalhou em seu favor. Se você está aqui é porque Jesus trabalhou em seu favor. Se você está aqui é porque o Espírito Santo trabalhou em seu favor. Então a igreja também foi formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É a igreja, o novo povo de Deus na terra. O texto 2, nós temos aqui 7 mulheres. Uma das maneiras de nós conhecermos melhor as coisas bíblicas, existe 2 matérias. Eu já disse a vocês que nós temos um livro esgotado, e esse livro falava de tipologia e simbologia. Esse livro tem 248 páginas. Tipologia e simbologia. Se a gente entender a tipologia e a simbologia, nós vamos entender a Bíblia. Vamos entender a Bíblia. Aqui, para falar da igreja, para conhecer melhor a igreja, nós usamos aqui 7 mulheres. Isso é tipologia bíblica. Eva, para a gente entender melhor a igreja, você tem aqui, nós colocamos 7, você vai encontrar mais. Eva, Deus fez o homem, e a Bíblia diz que Deus entendeu que não era bom que o homem estivesse só.
Deus podia fazer uma Eva com Adão consciente, né? Deus é todo-poderoso. Mas Deus sabia, Deus queria usar a Eva para que você conhecesse no futuro o que era a igreja, como a igreja foi formada. Então Deus fez o Adão cair num profundo sono. Bíblia não tem nada por acaso. Deus fez o Adão cair num profundo sono. Isso fala da morte de Jesus. Se Adão não caísse nesse profundo sono, a Eva não seria feita. Se Jesus não morresse, não haveria igreja. E em consequência do sono de Jesus, Deus fez a mulher. Deus fez a mulher. E quando Adão despertou, falando da ressurreição de Jesus, a mulher já estava pronta. Aqui nós temos como a igreja começou. Como a igreja começou. Jesus tinha que morrer e ressuscitar. Porque se ele morresse e não ressuscitasse, não haveria igreja. Então aqui Eva deixa claro que ela aqui representa a igreja. A segunda mulher aqui, eu vou só passar por cima, Rebeca. Essa Rebeca, capítulo 24 de Gênesis, você conhece bem. A Rebeca, aqui nós temos a Trindade. Abraão, o pai, Isaque, o filho, e o Eliezer, o Espírito Santo. Você vê a Trindade na Bíblia toda. As Testemunhas de Jeová não conseguem ver em lugar nenhum. Mas nós vemos a Trindade na Bíblia toda. Capítulo 24, nós temos a Trindade. Abraão, o filho e o Eliezer. Abraão queria uma esposa para o filho. E ele vai enviar o Eliezer lá em Padarã para encontrar uma moça e levá-la como noiva para Isaque. Eliezer representa o Espírito Santo que está aqui na terra, preparando a noiva. E assim como Eliezer levou a noiva, a missão dele terminou ali. Ele veio, ele foi para encontrar a noiva, preparar a noiva, cuidar da noiva, levar e entregar ao filho. Ele fez isso. O Espírito Santo vai fazer o mesmo. Ele está aqui preparando a igreja, cuidando da igreja, e no arrebatamento ele vai levar a igreja. Jesus vem até os ares, ele entregará a igreja a Jesus e ele vai continuar a sua vida. O Eliezer não morreu não, ele continuou vivo. Então o Espírito Santo depois da igreja continuará sendo Deus. Então aqui, o Eliezer chegando lá, entendendo que estava na direção de Deus, ele chamou os pais da moça. Conversou com os pais da moça, expôs o seu projeto, o seu objetivo. E, terminando aqui, capítulo 24, naquela época, nunca os pais permitiam que a filha, eram os pais que decidiam. Para contratar um casamento, não se falava com a filha. O Eliezer foi falar com os pais. Eram os pais que decidiam. Mas nesse caso aqui, por interferência do Espírito Santo, eles entenderam que seria melhor conversar com a moça. Será que não seria melhor ouvi-la? Está escrito aqui no versículo 57. E disseram, chamemos a donzela e perguntemos-lhe. Chamemos a donzela. Chamaram a donzela. E fizeram a ela uma pergunta, versículo 58. E chamaram Rebeca e disseram, irás tu com esse homem? Irás tu com esse homem? E ela podia dizer, não conheço esse homem. Eu vou lá para um outro mundo, eu nunca mais vou ver os meus pais, não vou não. Mas a Rebeca não pensou duas vezes não. E quando Deus está na causa, não tem jeito de dar errado. E Deus estava nessa causa. Então a Rebeca disse assim, e respondeu uma palavra só, irei. Pronto. A decisão foi de Rebeca. Rebeca que representa a igreja. A decisão foi de Rebeca. Ninguém
poderá estar na igreja por escolha de outro. Os pais não podem obrigar os filhos. Os pais não podem obrigar os filhos. A decisão tem que ser da pessoa. A decisão foi dela. Ela disse, irei. A decisão foi delas. Então, agora aqui eu poderia abrir um leque para falar qual é a nossa responsabilidade para com os nossos filhos. Eu ia mostrar aqui como era Israel. O filho de judeu não nascia filho da lei. O judeu preparava o filho. Ele sabia que um dia seu filho ia ter que fazer uma decisão. Um dia o filho ia ter que fazer uma decisão. Ele quer servir o Deus de seus pais ou não quer. Ele quer praticar o judaísmo ou não quer. A decisão era dele. Então, desde que a criança nascia, eles começavam a ensinar a criança. Ensinar toda a Escritura. Toda a Escritura. No tempo de Jesus, com 5 anos, todo menino judeu era colocado na escola. Com 12 anos, o menino tinha que conhecer toda a Escritura. Toda a Escritura. Porque ao completar 12 anos, ele teria que fazer uma escolha. Ele quer servir o Deus de seu pai ou ele não quer? Ele quer frequentar a sinagoga ou ele não quer? Ele quer poder entrar no templo ou não quer? A decisão era dele. Agora, para decidir, ele tinha que conhecer todo o Antigo Testamento. E quando o menino, completando 12 anos, chamava o pai e a mãe, dizia, meu pai, minha mãe, eu quero seguir o Deus do Senhor. Eu quero praticar o judaísmo, eu quero frequentar a sinagoga, eu quero seguir o seu Deus. Agora era uma alegria, fazia uma festa do bar mitzvah. Bar, filho, mitzvah, lei. Agora, esse menino judeu assumia todos os compromissos com a sua religião. Todos os compromissos. Ele agora era um judeu. Agora, os nossos filhos. Filho de crente não nasce neto de Deus. Deus não tem netos. Os nossos filhos, assim como o judeu, os nossos filhos um dia vão ter que fazer uma decisão. Aqui quem decidiu foi Rebeca. Os pais não decidiram por ela. Quem decidiu foi ela. Então a decisão de querer ser crente ou não tem que ser dos nossos filhos. Agora, os pais crentes, pai crente que conhece Bíblia e quer que seu filho vá para o céu, ele começa a ensinar desde o nascimento. Desde o seu nascimento. Ele começa a passar. E isto, ensinar o filho lá, Deus colocou na lei de Moisés. Não era uma opção. O pai tinha a obrigação de ensinar. Agora, hoje, lamentavelmente, nós não temos a obrigação. Mas o pai hoje sabe que se ele não ensinar o filho, ele vai aprender na escola. Se ele não ensinar o filho, ele vai aprender na televisão. Se ele não ensinar o filho, ele vai aprender na rua. E quando ele tiver que fazer uma escolha, quando ele entrar na idade da razão, ele só conhece uma cor. Ele não tem escolha. Automaticamente ele vai para o mundo. Automaticamente ele vai para o inferno. Ele não teve escolha. Não teve escolha. Agora, os pais crentes são uma bênção. O pai, a mãe quer que o seu filho vá com eles para o céu. O pai encontra tempo. O pai encontra tempo. O pai não diz para a mulher, ensina você porque eu não estou tempo. Ele está investindo, o seu filho, é a eternidade do filho que está em jogo, é a eternidade. Ou nós ajudamos o nosso filho a ir para o céu, eles vão para o inferno. É a eternidade que está em jogo. Agora, e os filhos de uma família, tem gente que pensa que com arrebatamento, nós já demos aqui uma boa saída do assunto, vamos tentar completar isso aqui, mas tem gente que pensa que com arrebatamento, a terra vai ser despovoada de criança. Tem gente que pensa assim, com arrebatamento, todas as crianças vão subir. Não vão, não vão. Os filhos dos ímpios vão ficar com eles. Os filhos vão ficar com eles. Os filhos dos crentes, inocentes, o pai é crente, a mãe é crente, o filho inocente vai subir com os pais. Agora, e quando um dos dois não é crente? Quando um dos dois não é crente? Tem uma criança.
eu não vou entrar em detalhes, só vou citar para vocês qual é o ensino de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo está dando doutrina para casais. 2 Coríntios, para o capítulo 7, Paulo está dando doutrina para casais. Doutrina para casais, é 1 Coríntios 7, vamos ver aqui. Paulo está dando respostas à pergunta acerca de casamento. Paulo está dando doutrina para casais. É preciso entender o contexto bíblico. Um contexto bíblico. Nesse contexto bíblico, Paulo está dando doutrina para casais. Os que foram os da família de Cloé levaram algumas perguntas de alguns crentes de Corinto, perguntando a respeito de casamento. E o apóstolo Paulo aqui vai dizer que se a mulher é crente, tem um filho menor, e o pai não é crente, ou vice-versa, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, versículo, deixa eu ver aqui, 13. Assim, é o 14. A segunda parte. Eu não vou entrar nos detalhes, eu só vou entrar na segunda parte. Doutra sorte, se os dois não são crentes, o filho automaticamente vai ficar. Agora, se um é crente e o outro não é, e é o filho menor, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que esse filho é santificado. Esse filho é santificado. Doutra sorte, ou seja, se os dois não forem crentes, ele é imundo. Mas porque a mãe é filha de Deus, o filho, agora que ele vai dizer, mas se o crente não está... Você tem que prestar atenção nesse doutra sorte, se os dois não forem crentes, doutra sorte, os vossos filhos serão imundos. Se o pai não é crente, a mãe não é crente, os filhos seriam imundos. Mas agora, Paulo diz aqui, mas agora são santos. Mas agora são santos. Deu para entender? Se os dois forem imundos, o filho é imundo. Agora, se um dos dois for crente fiel, o filho está santificado. Deu para entender? Não, nesse caso aqui, não é a criança que vai decidir. Ela é inocente. É inocente. Então a mãe responde por ela ou então o pai. Deu para entender? Esse assunto é tratado, nesse capítulo 7, Paulo está tratando de assunto de família. E assunto de família é este. O Paulo diz, se o marido não é crente, mas consente em habitar com a mulher, está tudo bem. Se a mulher não é crente, mas consente em habitar com o marido, tudo bem. E se tiver um filho menor, esse filho é santificado pelo pai ou pela mãe que é santa. Doutra sorte, se os dois não forem crentes, os filhos serão imundos. Então, nós temos aqui, no caso da Rebeca, que a decisão foi dela. Raquel, a terceira moça aqui, Raquel. Raquel tem uma história. É como diz o poeta, 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, que só ela, por prêmio, pretendia. 7 anos ele serviu. Agora ele foi enganado por Labão. E porque ele amava Raquel, ele fez um sacrifício extremo. Ele trabalhou 14 anos. Então, o Jacó pagou um preço muito alto para ter a sua noiva. Então, ela está colocada aqui como tipo da igreja. Ela custou para Jesus um sacrifício muito grande. A quarta moça aqui é a Zenate. Aí tem crente que não entende isso. Aí tem crente que critica José. José casou com uma gentia. Casou sim. Ela era egípcia. E o pai dela era sacerdote. Então José casou com uma gentia. Na Bíblia tem um propósito. Tem um negócio chamado tipologia. José casou com a Zenate, uma gentia, no tempo em que ele estava rejeitado pelos irmãos.
José tomou uma noiva gentia no tempo que ele estava rejeitado pelos irmãos. O que Jesus está fazendo agora? No tempo em que está rejeitado pelos judeus, ele está formando uma noiva gentia. Então as coisas a gente tem que entender. A coisa tem que entender. José aqui representa Jesus. E a Zenate representa a igreja, formada por gentios e por judeus. Ruth abriu mão. Ruth deixou seu povo, sua terra, sua religião, seus deuses. Deixou tudo para seguir Noemi e se tornar e ir para Israel. Ruth aqui representa a renúncia que nós fazemos. Deixamos o nosso povo, a nossa terra, tudo. Ela deixou tudo. Sua terra, seus pais, o seu povo, seus deuses, tudo. E seguiu com Noemi para Israel. Então, isto representa o que nós também fizemos. Deixamos tudo para formarmos a igreja. Abigail. O Davi fez muitos favores para o marido dela. Um dia precisou dele. Ele negou. O Davi tomou uma decisão. Ele ia destruir toda a casa, destruir toda a casa de Nabal. Mas Abigail, para evitar que o Davi fizesse isto, ela foi ao encontro dele. E pela mediação da Abigail, o Nabote e a sua casa foram salvos. Pela mediação de Abigail, Nabote e toda a sua casa foram salvos. Então aqui nós vemos que, em razão da igreja, Deus tem um acerto com o mundo. Davi tinha um acerto com Nabote. Davi ia destruir Nabote. Deus tem um acerto com o mundo. Mas a igreja foi ao encontro de Jesus. E por causa da igreja, e enquanto a igreja estiver aqui, Deus não vai exercer o seu juízo sobre o mundo. Essa é a função aqui da Abigail. A última aqui, essa aqui é quase perfeita, Sunamita. Você vai estudar tudo sobre a Sunamita, no segundo livro Poético 2. Nós estudamos Provérbios, Eclesiastes e Cantares. A Sunamita, segundo a história, era uma moça pobre. Trabalhava numa das vinhas de Salomão. Ele tinha muitas. Um dia Salomão foi visitar essa vinha. E no meio da multidão ele viu essa moça. E foi amor à primeira vista. Mas quando ele a procurou, a moça tinha sumido. Depois o Salomão volta lá. Mas ele volta como pastor. Ele não quer comprar a moça. Ele podia chegar lá e levá-la. Ele é o rei. Mas ele queria conquistar essa moça. Ele se namorou da moça. Ele amou à primeira vista. Então ele vai como pastor de ovelha. Ele encontra com a moça como pastor de ovelha. Ela era pastora. Começa um namoro. Esse namoro evolui para o noivado. E depois o noivado evolui para o casamento. Ela amou Salomão pelo que ela estava vendo em Salomão. Ela amou um pastor. E ele não comprou, o Salomão não a comprou. Ela não se vendeu. Ela estava pensando que ela ia casar com um pastor, um moço do campo. Até que quando o Salomão foi buscá-la, agora foi vestido de rei. Agora ela se assustou. Ela não sabia quem era o Salomão. Essa Sunamita é uma bênção. Agora o texto 3. O mistério que envolvia a igreja. O mistério que envolvia a igreja. Paulo vai falar disso em Efésios 3 e 4. Ele vai mostrar que Deus revelou a ele esse mistério. Jesus deixou para Paulo a doutrina da igreja. Jesus não revelou esse mistério para os outros. Ele revelou para Paulo. E para Paulo, ele deixou o compromisso de Paulo ensinar a igreja. A doutrina ficou por conta de Paulo. E Paulo, usado por Deus, mandou cartas para 7 lugares. 7 é o número completo. Quando eu falo em 7, eu estou falando no número completo, a perfeição. Paulo mandou epístola para 7 lugares. Bíblia, as coisas não acontecem por acaso.
Paulo mandou uma epístola para Roma. Paulo mandou 2 epístolas para Corinto. Paulo mandou uma epístola para Galácia, 3. Paulo mandou uma epístola para Éfeso, 4. Paulo mandou uma epístola para Filipe, 5. Paulo mandou uma epístola para Colossos, 6. E Paulo mandou 2 epístolas para Tessalônica, 7. 7 é o número completo. Jesus entregou a Paulo o compromisso de estruturar a doutrina da igreja. E esta doutrina, agora o Paulo vai mostrar o quanto, a revelação profunda que Deus lhe deu a respeito da igreja. E o Senhor Jesus, agora vamos entrar aqui. Jesus percorreu todo o território de Israel, ensinando, pregando, e durante 3 anos, discípulo com ele ensinou os discípulos. Agora, ele tinha que revelar aos discípulos a sua missão. Ele veio com um propósito. Ele tinha que revelar aos discípulos a sua missão. Mas para que ele fizesse essa revelação, ele queria saber deles o que eles pensavam dele. O que eles pensavam dele? E para isso, Jesus tira os discípulos de Jerusalém e vai levar o discípulo lá para Cesareia de Filipe, norte de Israel, aos pés do Monte Hermon. Ali, 3 países se encontram. A Síria de um lado, o Líbano de outro, Israel no meio. 3 fronteiras. No Monte Hermon, 3 países se encontram. Jesus foi lá no fim do mundo, bem longe de Jerusalém. Ele queria estar a sós com seus discípulos. E ali, num determinado momento, ele faz a eles uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele sabia. E ele não está aqui como onisciente. Ele abriu mão dos 3 atributos de Deus. Ele abriu mão da onipotência, ele abriu mão da onisciência e ele abriu mão da onipresença. Mas o Espírito Santo está com ele. E é o Espírito Santo que fazia a ele as revelações. Então ele vai perguntar: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Cada um falou uma coisa. Há uns dias que o senhor é Elias, um profeta, tudo bem. O que os homens estão pensando, para mim não está importando. Para mim, o que interessa é saber o que é que vocês pensam de mim. Os 12, o que é que vocês pensam de mim? E agora o Espírito Santo, usando Pedro, fala pelos 12. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não era apenas Jesus. Jesus era o seu nome humano. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora Jesus vai começar a revelar a igreja. Vai começar a fazer a revelação da igreja. Ele diz a Pedro: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Agora ele vai dizer para Pedro: tu és Pedro. Petra é uma rocha. O nome Pedro, o nome dele era Cefa. Cefa é uma pedra pequena, é Petros. Cefa é Petros. Então Jesus vai dizer a ele: tu és Pedro, tu és uma pedra. Mas sobre esta pedra, eu vejo esse negócio aqui com tanta simplicidade. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro. Pedro, essa coluna aqui é Pedro, né? Tu és Pedro, você é uma pedra. Seu nome é uma pedra, você é Petros, você é Cefa, você é uma pedra. Mas é sobre esta. Eu acho que esta e essa tem diferença. Se a pedra fosse Pedro, como a Igreja Católica quer, ele diria: tu és Pedro sobre essa pedra. É sobre essa, é sobre você. Mas tu és Pedro, mas é sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja. É sobre ele. Ele é Petra. Petra é rocha. Ele usou a palavra rocha. Pedro usou a palavra Cefa, é uma pedra pequena. Então ele deixou claro que a igreja seria edificada sobre ele. E pela primeira vez ele vai usar a expressão eclésia. Pela primeira vez ele vai usar a expressão eclésia. Ele vai usar uma expressão grega.
Porque esta expressão é a melhor expressão que ele poderia usar para falar da igreja, eclésia. Ele sabia o que acontecia na Grécia. A Grécia se notabilizou no passado. 3 grandes filósofos se notabilizaram. Sócrates, o mais velho, nasceu em 569, morreu em 499, viveu 70 anos. Depois o Platão, nasceu em 427, morreu no ano 347. O mais novo, o Aristóteles, nasceu em 384 e morreu em 322. Esses 3 homens fizeram com que a Grécia fosse conhecida em toda a terra. E a ideia aqui de eclésia surgiu de Platão. Eu tenho a República de Platão, foi ele que estruturou essa doutrina. Aqui era uma doutrina política. Está consubstanciada na República de Platão. Então, Jesus vai usar o que Platão usou. Platão entendeu que como governar uma cidade. Quando havia um problema na cidade, o Platão entendeu como o problema deveria ser resolvido. Existe um problema. Então, tinha que convocar toda a população. Toda a população. Mas a convocação tinha que ser feita por uma autoridade. Não era qualquer um que convocava. Quem convocava precisava ter autoridade para convocar. E aqui quem está convocando é Jesus. E ele tem autoridade. Esse convite era levado para o povo, mas somente para os livres. Escravo não era convidado. Escravo não podia participar da reunião. E o que mais havia na Grécia era escravo. Em Corinto, no tempo de Paulo, uma cidade com 600 mil habitantes, 400 mil era escravo. 400 mil era escravo, 2/3. Então, escravo não podia participar das reuniões. Então, alguém com poder para convocar mandava convocação. Não era obrigatório. Não mandava soldado buscar, não. O mensageiro ia fazer a convocação. Quem aceitasse o convite era livre. Quem aceitasse teria que sair do seu lugar e ir até o lugar da convocação. Tinha que haver uma mudança de posição. Ele tinha que sair de onde estava para congregar no lugar para onde ele foi convocado. Tudo isso aqui nós vamos entender o que é a igreja. Jesus, foi ele que convocou. O convite está sendo entregue a todos. Mas escravo não pode participar. Quem aceitar o convite tem que sair do mundo, tem que sair de lá e vir para cá. O povo tem que sair de lá e vir para cá. Chegando aqui, agora vem a doutrina. Era exposto a razão do convite. E aqui, o novo convertido, ele recebe o ensino da palavra. Aí, depois de que o povo era instruído, tinha consciência do que ia fazer, e eles colocavam em votação. A maioria vencia. E para isto, segundo Platão, as polis, a cidade grega, não podia ter mais de 10 mil habitantes. É claro. Então, a democracia nasceu lá na Grécia. Jesus vai usar esse exemplo. Agora, vamos completar aqui o assunto. O Brasil é um país democrata, né? O Brasil tem uma democracia. Agora, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, a República de Platão, depois vem o Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau vai estruturar a liberal democracia, na teoria de Jean-Jacques Rousseau. Eu estudei 1 ano de teoria geral do Estado. Eu, de Bíblia, sou estudante, mas de política, doutrina política, eu dou aula. Então, Jean-Jacques Rousseau estruturou como seria a democracia. A democracia é representativa. Não dá para reunir 200 milhões. Então, cada um escolhe o seu representante. Cada um escolhe o seu representante. Agora, o meu representante sou eu que estou lá. Sou eu que estou lá. Eu coloquei ele lá. Tudo que ele fizer de bom lá, sou eu que estou fazendo. Foi eu que escolhi. Agora, se alguma coisa de mal ele fizer, sou eu que estou fazendo. A responsabilidade foi minha, foi eu que coloquei ele lá. Então, essa doutrina está estruturada, Teoria Geral do Estado. Isso foi estruturada por Jean-Jacques Rousseau.
não é o assunto nosso aqui. O assunto nosso aqui agora, temos 5 minutos. Se você entendeu o que é eclésia, ex significa mudança de lugar. Então você tem aqui o sentido da palavra, e essa palavra eclésia não se encontrava no Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Quando no Antigo Testamento também havia convocações, mas o objetivo era outro. No Antigo Testamento as convocações chamavam Gaal. O povo era convocado para as festas. Não tinha nada a ver aqui com igreja. E quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a palavra Gaal foi traduzida por eclésia. Então, se você lê hoje o Antigo Testamento, você vai encontrar a palavra eclésia lá. Só que lá o sentido é outro. Eu podia explicar para vocês aqui tudo. Você tem aqui a razão pela qual o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, mas nós temos apenas 4 minutos para concluir, e ainda temos aqui o texto 4. Se você entendeu pelo livro, não pelo que eu expliquei, se você entendeu pelo livro, o objetivo de Jesus, ao fazer a revelação do que seria a igreja, você entende o que é a igreja hoje. Igreja é formada por pessoas que tomaram uma decisão livre. Alguém levou o convite. Alguém falou de Jesus para você. Alguém foi usado como mensageiro de Deus para evangelizar você. E esse mensageiro foi enviado por quem tinha o poder para enviar. Quem podia enviar lá, quem tinha o poder de enviar. Esse mensageiro encontrou você e levou para você a mensagem. E você acreditou nele. Agora você saiu do mundo e veio para a igreja. Agora você na igreja, e você sabe que o viver aqui é diferente lá de fora. Então, no texto 4 aqui, nós vamos ter que a igreja não é uma organização. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. A igreja é formada de pessoas. A igreja é formada de crentes salvos. Não é uma organização. A igreja é um organismo vivo. Não é um edifício. A igreja nossa não é esse prédio aqui. A igreja se reúne nesse prédio. Mas geralmente a denominação igreja, a nossa igreja. Esse prédio aqui, quando nós estamos aqui, ele é santificado pela nossa presença. Quando você sai daqui, essa igreja aqui tem muitos valores. Então tem vigia 24 horas. Só que o vigia está ali, mas daqui da cabine dele, todo esse quarteirão, ele tem uma visão de todo o quarteirão. Qualquer elemento suspeito lá fora, ele já aciona a polícia. Então ali, essa igreja aqui é igual a Casa Branca, a segurança aqui é máxima. É segurança padrão Casa Branca. Eu até não entendo bem, porque ali em cima tem uma grande igreja católica, a Igreja do Bonfim, grande igreja católica ali, ela fica aberta o dia inteiro. O estacionamento fica aberto o dia inteiro. E aqui mas sei lá, a prudência. Mas igreja não é o prédio. Essa história de quando você chegou aqui, Jesus já estava. Não estava não. Quando não tem ninguém aqui, Jesus não está aqui não. Ele chegou com você. Ele vai sair com o último crente. Vai sair como crente. Depois que sai o último crente, ele não fica aqui não. O prédio não é a igreja sou eu, a igreja somos nós. Então a igreja não é uma organização, a igreja não é um partido político, a igreja não é uma organização social. A igreja tem um outro objetivo, é um lugar de adoração a Deus. Então nós temos aqui que a igreja é uma instituição divina, E o texto 5, o mistério em toda a sua abrangência, revelado por Paulo. O mistério em toda a sua abrangência, revelado por Paulo. Então, nós estamos chegando aqui ao final. Eu fico feliz porque esse livro é bom. Esse livro tem conteúdo. Tudo, 90% de você precisar saber
90% você encontra nesse livro. Se faltar 10%, você poderá comprar mais livros. Mas 90% do que você precisa saber de Israel e da igreja, você vai encontrar nesse livro da FATESA. Eu tenho consciência disto. A FATESA é um curso diferenciado. Não é para o professor passar tudo que está aí, mas é para você aproveitar durante toda a vida. O livro é seu.